Estão me ouvindo? Eu estou, Mário. O programa... Mário, é mesmo. Mário, é mesmo, estou. Muito complicado. Olá, pessoal. Boa tarde. Vanderlei, está me ouvindo? Lembo, boa Estou tarde. ouvindo. Vindo, boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Chico, Lembo. Boa tarde. O Mário, nós já estivemos juntos hoje, né, Mário? Então, mais um boa tarde. Né? Deixa eu ver. Quem mais, Mário? Eu não consigo ver mais ninguém aqui. Deixa eu ver se eu... É que até agora eu não aprendi a mexer aqui. Como eu estou fazendo aqui, né? Não estou no conselho, eu não sei aqui onde que eu clico aqui para ver. Deixa eu ver. Vi que a Joanina está entrando, guardando para entrar. Mário, aonde que eu clico aqui para ver as pessoas? Você sabe aqui no notebook, você lembra? Já entrou. Você vai lá nos 3 pontinhos. Os 3 pontinhos, sim. Coloca galeria. Galeria, ok. E aí? Galeria grande. Modo junto. O que acontece é que... Galeria, depois modos juntos. Eu estou tentando, na verdade, a Microsoft está bloqueando alguns serviços. Por exemplo, eles não estão permitindo mais gravar e não está permitindo mais mostrar todo mundo. Então, a gente vai ter que mudar de aplicativo, com certeza. Ah, entendi. Não está permitindo mais. Ah, por isso, então, porque aqui nos 3 pontinhos, é verdade, a gente não consegue... Aqui, modo juntos, só ver o desenho, né? Viu, Mário? Você está percebendo que a Joanina está querendo entrar, pedindo para entrar, né? É isso? Ah, então. Joanina... Boa tarde, Joanina. Tudo bem? Você está me vendo? Porque, assim, eu entro, ele... Não. Se ele deixar meu vídeo... Eu, fora do vídeo, eu consigo ver todo mundo. Quando eu abro o vídeo, eu não consigo, eu só vejo 4 pessoas. Mas nós estamos vendo você com uma camisa verde. Mas eu não vou conseguir. Quando eu não abro a tela, eu consigo ver a galeria toda. Mas eu vou deixar vocês me vendo e não vou ver ninguém. Vou ficar assim mesmo. Joia. Aí nós estamos vendo aqui. Ô, Jorge, boa tarde, Jorge. Tudo bem? Tudo bom? O Jorge nos traz assim uma tranquilidade, né? Uma confiança, um ânimo, né, Jorge? Nas nossas reuniões, eu falo das nossas reuniões, né? E é muito bacana isso, quem participa direto, né? Nós temos a grata satisfação de ter o Jorge na nossa reunião de análise, né, Jorge? Que nós participamos juntos, né? De análise. Conceição, eu estava ouvindo o Mário falar, então ele não está conseguindo gravar reunião nenhuma? Não, eu estou gravando, Joanina, usando um programa que eu tenho aqui para gravação, mas a Microsoft não está permitindo mais o sistema gratuito. Agora deixa eu cumprimentar a Neide, tudo bem, Neide? Delícia a reunião ontem com você, viu? Participando conosco. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Foi muito bom, viu? Fazia tempo, né, que a gente... Agora está melhorando, né? As vacinas chegando, né? Todo mundo vacinado. A gente está começando a se ver mais vezes, né, Neide? Vamos torcer para que tudo melhore, né, gente? É verdade. Sim, isso mesmo. Tem mais alguém, Mário? A Elaine do Hospital Seara. Elaine. Eu não consigo ver Elaine. Elaine, boa tarde, tudo bem? Acho que ela não está nos ouvindo, né, Mário? Mário? Ela acabou de entrar. Acabou de entrar? Oi, Elaine. Elaine, boa tarde. Acho que ela não se conectou ainda, né, Mário? Conceição, se você colocar no modo... O microfone dela está desligado. Modo o quê? Modo junto, lá nos 3 pontinhos. Sim, mas no modo juntos aparece os bonequinhos. Estou colocando aqui, aí eu vejo só aqui, né, sentado na poltrona, é isso mesmo? Isso mesmo.
Ah, Vanderlei, camisa amarela, bonito aí. Joanina, Neide, o Jorge e o Mário. E o Chico Lembo. Ah, o Chico Lembo entrou ali agora. Isso mesmo. Tudo bom, Lembo? Tudo bem? Tudo em paz. O Ai, Bolsonaro fez eu ficar chateado hoje. como? Não, não entendi. O Bolsonaro me deixou chateado hoje. Não, mas foi um pequeno equívoco. Logo sai mesmo essa realidade, viu, seu bebê? Porque não se morre de mais nada a não ser de Covid, então eu particularmente também acredito que tem alguma coisa errada, né? Doutor Guilherme, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu estou tentando entrar via computador, não estou conseguindo. Então, pelo celular eu entro, mas pelo computador não. Ah, sim. O link vai para a tela, mas deixamos as pessoas na reunião saberem que você está esperando. Perfeito. Eu não estou entrando. Então, vai ficar um pouquinho prejudicado, porque meu sinal de celular aqui é ruim. Ah, tá certo. Mas vamos lá. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos no nosso tempo regulamentar, falta mais 1 minuto, que né, nós temos essa tolerância de 15 minutos, e estamos aguardando o Rodrigo, não é? O Rodrigo está entrando, Mário? Rodrigo ainda não entrou. Não. Bom, vamos aguardar então mais 1 minutinho, e nós já vamos dar início. Na verdade, são 17h15. Vamos então, nós vamos dar início, logo ele entra, não é? E deixa eu voltar aqui no outro modo aqui, que esse das poltronas tá... Deixa eu ver, deixa eu sair aqui. Eu volto aqui para a galeria, vamos ver se... Isso, daí dá para ver todos nós. Nós estamos em 6 pessoas, então, perfeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, Janete. Boa tarde, Janete. Tudo bem, querida? Tudo bom? O meu tá aparecendo 8. 8? Fora as pessoas que estão fora do vídeo. Ah, tá. Então, vamos voltar lá de novo aqui. Bom, nós vamos Entra e sai do vídeo. Nós vamos entrar aqui no modo, então, galeria, só para a gente ver. Bom, pessoal, 17h16. Vamos dar início, então? Pela graça de Deus. Vamos dar início. Posso estar falando quais são os presentes da reunião? Ah, sim, pois não. Ô, Mário, pode falar. O Jorge, Chico Lembo, Conceição, a Elaine do Hospital Seara, a Eliane Adriano Neves, o doutor Guilherme, a Janete, a Joanina, a Neide, e acabou de entrar o Rodrigo Leão. Certo. Rodrigo Leão, boa tarde. Tudo bem, meu querido? Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Tudo, graças a Deus. Então, nós vamos dar início, né, na nossa reunião, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por estarmos com saúde, e estarmos aqui, mais um trabalho voluntário em prol da nossa saúde, da saúde de Americana. Então, nós agradecemos a Deus por cada um de nós, por estarmos bem com saúde, diante de tanta calamidade, de tanto sofrimento, nós somos privilegiados de estarmos bem. Certo? Então, nós agradecemos ao Senhor que Ele nos ilumine nessa nossa reunião. Ela vai ser bem breve, onde vai ser feita a leitura do nosso parecer, o parecer do primeiro quadrimestre de 2021, e pedimos, então, eu passo a palavra para o Rodrigo Leão. Você gostaria de ler explicando, Rodrigo, ou só fazer a leitura antes? Aí ficaria a seu critério. Está sem som. Eu posso estar lendo, ou se não, passar para o Lembo, que é o membro do grupo de orçamento, para estar falando alguma coisa? Eu acho que eu poderia fazer... Porque é parecer do orçamento, né? Não, mas, Rodrigo, eu prefiro que você fale. Eu prefiro que você leia, né? Se bem que foi passado para todos. Isso, então eu dou uma lida rapidinho, então, para todo mundo, pode ser? Porque vai ser uma reunião bem curta, viu, pessoal? É somente aprovação, então eu acredito que rapidinho, aí em 20 minutos, no máximo meia hora, a gente já
encerrou a nossa reunião, tá certo? Não sei se... Rodrigo, só deixa eu fazer um comentário. Pois não. Naquela tabela que você coloca lá o recurso que entrou municipal, estadual, federal, coloque uma coluna antes o saldo inicial. Porque dá que nem teve um item lá que o recurso que foi arrecadado, o empenho foi maior, entendeu? Só para dar esse entendimento. Eu até entendi o que você está sugerindo. Eu acho que no primeiro quadrimestre a gente não teria um saldo inicial, porque a gente tem restos a pagar. Sim. E quando já entra no segundo quadrimestral, ele coloca valor acumulado. Você então, entendeu essa explicação? Rodrigo, isso, então, eu acho que o que confunde era uma coisa que eu estava conversando no Lembo no dia, porque a gente tem uma diferença do orçamento para o financeiro. Isso daqui é uma prestação de contas. No recursos municipais, a gente tem uma prestação de conta em relação ao financeiro, o que entrou. Na hora que eu pego na questão dos empenhados, que é o que assusta, que é um valor muito mais alto, é que o empenhado se refere ao orçamento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Seara é 200 mil por mês, mais ou menos, o faturamento dele. Mas na hora de eu fazer o empenho do Seara, eu vou empenhar lá 1.400.000. Tá? Por quê? Porque eu faço o empenho durante o ano, que é para garantir global, o pagamento, isso, empenho global do valor total. Aí o valor do meu empenhado no primeiro quadrimestre aparece lá em cima e no decorrer do ano ele vai diminuindo. Ou melhor, o empenhado sobre ele, eu não vou empenhar de novo, ele continua, só que daí ele vai igualando o que entrou de recursos, no caso seria federal, que entrou do federal, com os pagos. Sim. E por isso que no final a gente tem o quê? A gente sempre tem os restos a pagar. Os restos a pagar seria o quê? Seriam das outras competências que não foi pago nessa competência. Rodrigo, nós estamos começando do fim, do último. Está começando do fim. Está ao contrário. Vamos então ler o parecer, começar, que a pergunta do Vanderlei deveria ser no final da leitura. Eu fiz agora, vamos esquecer depois. Mas vamos dar início, então. Não, mas é bom para esclarecer todo mundo que tem uma diferença entre orçamento e financeiro. Vamos lá. Sim, mas é que é no final, né? Parecer sobre prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre. Desculpa, quem que eu cortei alguém aí? Foi o Guilherme. Desculpa, faz um remark, faz só uma observação. Pode deixar. Então vamos lá. Parecer da prestação de contas. Conselho Municipal de Saúde Americana, criado pela Lei 2.524, 2 de agosto de 1991, suas atribuições conferidas pela Lei 8080 de 1990 e Lei 8142 de 1990, e Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a Lei Complementar 141, de 3 de janeiro de 2012, apresenta. Primeiro, conclusões com justificativa. O gestor municipal do SUS apresentou dia 27 de maio de 2021 audiência pública, em atendimento à Lei Complementar 141, contando com os itens obrigatórios, montante e fonte dos recursos apresentados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução e suas recomendações e determinações, e oferta de produções de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Constatamos os relatórios das receitas em saúde do município. 72,74% foi recurso municipal, 7,79% recurso estadual e 19,46% recurso federal, totalizando os recursos de 60.350.711,13 centavos. Observamos que de todo o seu orçamento, o município aplicou 18,47% em saúde, sendo que o obrigatório conforme legislação é 15%. Também foi observado nos indicadores de saúde que 23,7% das ações propostas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 foram resolvidos, 27,6% estão em andamento e 48,7% não realizados. Desta forma, este Conselho apresenta parecer favorável, mas com as ressalvas e recomendações abaixo. 2. Recomendações. As prestações de contas da FUSAME, Fundação de Saúde Americana, estão sendo aprovadas apenas o que está em comum acordo com a lei e as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado.
Conforme informações prestadas no Conselho de Saúde, foram apresentadas a este colegiado algumas melhorias, porém ainda faz-se necessário reforma de parte da estrutura do Hospital Municipal, que ainda apresenta deficiência. Destaca-se a conclusão da reforma da ala 1 clínica, ala 2 ortopédica, porém com a necessidade da reforma da ala 3 cirurgia geral e ala 4 maternidade. Destaca-se a conclusão das obras do pronto-socorro municipal, porém, devido à pandemia, não foi possível constatar as melhorias, bem como o tempo de permanência da grande emergência, através de visitas deste colegiado. O atendimento pediátrico havia sido adequado por ocasião da inauguração do novo pronto-socorro, porém, neste período de pandemia, foi readequado na estrutura do hospital, evitando que os pacientes pediátricos transitassem dentro da grande emergência e evitando o contato com pacientes suspeitos de Covid. Porém, é necessário aguardar o término da pandemia para constatar através de visitas deste colegiado. Este colegiado, através das visitas realizadas, observou a necessidade de grande intensificação nas ações de manutenção e conservação das unidades de saúde e seus equipamentos. Desta forma, recomenda-se um levantamento atualizado dessas necessidades apontadas para a programação e realização das mesmas. Observando a produção apresentada e conforme diversas reclamações e pontuações deste Conselho, recomendamos a urgência em ampliar a oferta de consultas, cirurgias e exames eletivos, agravados pela pandemia. Enfatizamos a contratação urgente de médicos especialistas e da atenção básica, pois ainda há grande demanda reprimida que estão se tornando urgência e sobrecarregando o pronto-socorro. Também destaca-se a necessidade de intensificação das negociações junto à Secretaria Estadual para ampliação da cota de vagas para pacientes eletivos e de urgência e emergência regionais, tendo em vista a demanda e a demora que os mesmos enfrentam atualmente. Destaca-se a importância de aprimorar a discussão referente a mandados judiciais, visto que no detalhamento das despesas deste primeiro quadrimestre de 2021, foi observado que 58,28% das despesas de material de consumo foram para este fim, mandados judiciais. Também faz-se necessário ampliar o número de ações resolvidas que constam no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, visto que houve apenas 23,7% de resolução e 48,7% não foram sequer iniciados. 3. Parecer conclusivo. Identificamos a necessidade de ampliação do custeio do governo estadual, atualização dos valores do recurso do governo federal, para que ocorra um equilíbrio do percentual de valores aplicados por cada um dos entes federativos, bem como a necessidade da discussão e da responsabilidade de cada ente federativo do seu papel na saúde. Também uma maior responsabilização de cada ente federativo sobre a judicialização, que está impactando de forma crescente na aplicação municipal, comprometendo outros serviços. Identificamos também a continuidade da baixa oferta de serviços na atenção básica e atenção especializada, sendo de extrema necessidade a sua ampliação. Desta forma, ficam aprovados com as recomendações do primeiro quadrimestre de 2021 da audiência pública, com as devidas justificativas e recomendações acima citadas. Este documento, após ser aprovado pelo Pleno, será encaminhado aos órgãos competentes. E aí o quadro que havia sido comentado, que é o resumo da prestação de conta. Recursos municipais que foram aplicados em saúde no primeiro quadrimestre, que entrou nas contas, 4.901.624,67. 43. 43.901.000. Recursos empenhados, 64.094.752,37. Recursos pagos no primeiro quadrimestre, 40.417.917,19. Restos a pagar municipal, 3.483.707,8 que deu uma média mensal de liquidados em torno de 12.890.072,80. Recursos estaduais do primeiro semestre, que entrou 4.704.176,69. Empenhados, 2.005.031,91. Pagos, 1.237.942,64.
Restos a pagar estadual, R$ 182.882,79, que dá uma média mensal de liquidados de R$ 457.071,80 com recurso estadual. Verbas que entraram de recurso federal, R$ 11.744.909,77. Empenhados de recurso federal, R$ 20.200.894,20. E pagos, R$ 8.871.556,43. Pagamentos de restos a pagar de recurso federal, R$ 2.005.481,87, que dá uma média mensal liquidado do recurso federal de R$ 2.718.702,83. E como estamos em época de Covid, também foi feito um recorte referente às verbas de Covid. De recurso municipal, não teve aplicação nova de recurso de Covid, não teve uma entrada separada para Covid. Mesmo assim, foram empenhados R$ 1.172.957,13 para a Covid, pagos R$ 1.227.397,13, que dá uma média liquidada de R$ 426.139,28 por mês. Recurso federal, tivemos uma entrada de R$ 960 mil, foram empenhados desse recurso R$ 542.297,82, pagos R$ 349.032,68, que dá uma média mensal liquidada R$ 88.518,73. E recurso estadual, entrou R$ 4.420.476,45 para a Covid, empenhados R$ 1.163.349,70 e foram pagos R$ 1.039.507,70, dando uma média mensal de liquidado de R$ 290.837,43. Lembrando que esses recursos estão na planilha de cima da prestação de contas, é um recorte somente do Covid, tá? Não é que entrou, são dinheiros diferentes, é o mesmo valor. E é isso, esse é o relatório que a gente está propondo para apreciação deste colegiado. Aí eu passo a palavra de volta para você, Conceição. Ou abra para perguntas. Sim, agora nós abrimos para as perguntas. Então, por gentileza, quem gostaria de estar questionando esse parecer junto ao Rodrigo? O Vanderlei, né, Vanderlei? Você já tinha se manifestado? A colocação era sobre o recurso lá que está arrecadado e o que foi empenhado, mas o Rodrigo já falou que por causa dos restos a pagar não tem como colocar esse saldo inicial, né? Isso, e assim, seria interessante para os conselheiros saberem como está nessa questão de PPA, aprovação de PPA. Acho que desse ano era 159 milhões no ano. Então, esse é meu orçamento que eu tenho durante o ano. E com esse orçamento é que eu faço as compras. Mas toda compra da Secretaria de Saúde, compra de prefeitura, mesmo que eu pague mensal, eu tenho que fazer minha compra para 12 meses, eu tenho que comprar para o ano. E por causa disso, eu acabo fazendo empenho. O que seria o empenho? O empenho é o compromisso de pagamento. Então, eu faço um empenho maior do ano inteiro e vou pagando mensalmente, claro que depende da natureza de cada um. Mas aí eu vou pagando mensalmente. Então, normalmente, os empenhados, primeiro e segundo quadrimestre, você acha ele bem alto, muitas vezes destoante do que você tem nos recursos que entraram efetivamente no caixa, e no fim do ano você vê que eles se aproximam, mas sempre sobra um pouco que seria o restos a pagar. Eu vou pegar de novo o exemplo do Seara, eu tenho sempre um mês, 200 mil vai ficar de restos a pagar para 2022. Por quê? Porque eles realizam o procedimento em dezembro, só que eles apresentam a nota em janeiro, que é onde que eu vou fazer o pagamento deles. Então, eu vou pagar entre janeiro e fevereiro, que eu acabo liquidando essa questão do faturamento do Seara. Por isso que a gente sempre tem essa diferença, tem esse gap entre um e outro, que é o que falar que é o financeiro e o orçamentário.
É verdade, é muito boa essa explicação, porque nós vemos aqui, Rodrigo, um apontamento no que você disse, que no terceiro quadrimestre, os empenhados era de 30 milhões, e o início e nós estamos iniciando o ano com 64 milhões, então essa é a decrescente, não é, dos compromissos. Isso que a gente empenha, só que a gente vai em cima do orçamento. É um trabalho que a Juliana faz, que é acompanhar o orçamento, e mesmo assim, mesmo eu tendo o orçamento, que é o que ocorreu em gestões anteriores, que você tinha um orçamento superestimado, e você acabou comprando com o orçamento superestimado e não conseguiu honrar as compras, que você acabou não pagando, porque você tinha orçamento e não tinha o financeiro. Então, o que a Juliana faz no Fundo Municipal de Saúde? Sempre acompanha a evolução do financeiro com o orçamento para ver se eles estão próximos, para que tudo aquilo que eu empenhe, eu efetivamente consiga pagar. Então, nesses últimos anos, a gente não está tendo problema de falta de pagamento, por ter empenho, mas não ter o financeiro. A gente sempre está conseguindo estar honrando isso daí. Na verdade, antigamente era o famoso ditado, contar com o ovo no fiofó da galinha, né? Isso, então você faz um orçamento superestimado para conseguir fazer compras independente de qualquer coisa. Então agora a gente acaba restringindo, dificulta mais as compras, só que a gente tem um orçamento realista para não correr no risco de não pagar o nosso prestador, o nosso fornecedor. Muito bom. Mas eu só queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. Tem mais alguém da saúde aí, Rodrigo, além de você? Eu não estou vendo. Não. Alguém? Não, só o Rodrigo. Só o Rodrigo. Você é que acaba ouvindo tudo aqui da gente. Mais uma vez, Rodrigo, você que está lá dentro, eu quero que você ataca esse problema de médico na área de especialidade. Sabe por quê, Rodrigo? Nós gastamos aí 60 e poucos milhões com a saúde e o principal lá em cima estamos desejando, não estamos fazendo. Você entendeu? Só isso, Rodrigo. Eu queria que você se empenhasse lá dentro da saúde para ver esse problema na área de especialidade, que não é de agora. Só isso. Sim. Tem uma conversa, a gente está evoluindo de algumas propostas interessantes com o secretário de saúde para estar atacando o problema tanto da atenção básica, que para mim é sério também, quanto da atenção especializada nessa questão de consultas. E o secretário está em conversa já para estar vendo como a gente faz a retomada das cirurgias eletivas no hospital municipal. São conversas que estão andando, tá? A gente não estamos tentando dar uma solução, apesar da pandemia não tá dando trégua nesse momento. Sim. Por que então, Rodrigo? Hoje... Porque, viu, Conceição? Pode falar. Mais dois minutinhos. Sim, porque, pode. Veja bem, o contexto geral da saúde não está ruim, Americana. Se a Americana fazer essa parte na área de especialidade, vai ter a melhor saúde do Brasil, Rodrigo. Então, por que nós pecarmos num item da saúde? Você entendeu? É isso que eu queria falar só. Então, pessoal, ontem, no contexto dessa reunião, né, para aprovação, e como estamos no assunto levantado pelo Lembo, a dificuldade das cirurgias, né, eletivas e consultas com especialista e exames médicos. Ontem, segunda-feira, o conselho foi acionado para atender uma reclamação de uma usuária do SUS, e que os demais conselheiros de mesa que estão aqui presentes já sabem do assunto, que ela teve uma consulta gratuita no Monteiro Lobato, e o médico prescreveu vários exames, e chegou no SUS, não poderia ser feita a substituição, por conta que autorizado, porque o médico não é credenciado do SUS.
E aí nós vamos saber, Rodrigo, eu acho que nós, a mesa diretora, nós já decidimos, nós vamos marcar uma reunião com o secretário, né, com vocês, para a gente conversar sobre isso, porque nós somos, eu e uma conselheira, nós estivemos lá no Monteiro Lobato, porque até então a gente não sabia desse trabalho, e eu tenho certeza que para alguns de vocês também é surpresa, eles estão fazendo um trabalho muito bonito com médicos especialistas. Eles estão com 9 médicos especialistas lá no Monteiro Lobato, que estão se doando. Na verdade, era uma ideia que eu tinha dado para o conselho, vocês lembram bem, o Mário que lembrou disso, inclusive, que o ano passado, em 2019, eu falei muito sobre isso com vocês, que a gente fazer um movimento, convidar médicos que se doassem umas 2 horas na semana, para que pudesse ajudar nessa fila de atendimento, né, com consulta, exames. Mas aí entrou a pandemia e ficou parada essa nossa ideia, e graças a Deus o Monteiro Lobato tomou a frente e está realizando esse trabalho de atendimento com médicos especialistas. Muito importante, imagine que eles estão com 9 especialidades, dermatologia, a Sebastiana pode me ajudar, dermatologia, cardiologia, pediatra, oncologista, cardiologista, Sebastiana, me ajuda? Ginecologia, pediatra, ortopedista, parece. Neurologista, e tem mais uma especialidade, são 9. Neurologista. Urologista. Uro. Não, mas não sei se é urologista, não me lembro agora, Janina, mas nós temos isso no nosso relatório, que o Mário pode até ver, nós temos nosso relatório aí, Mário, se puder dar uma... peraí, eu acho que... Espera um minutinho só. Bom, licença um pouquinho, Conceição. Oi? Dá licença um pouquinho. Sim. Conceição? Sim, pode falar. Conceição, eu estou no salão e hoje a gente está assinando as últimas papeladas com a Caixa. Verdade. Então, eu vou estar saindo, assim, desligando a câmera, tá bom? Tá certo, tá bom, tá certo. Abraço, mas estou ouvindo aqui. Perfeito. Então, pessoal, assim, só para uma ideia para vocês, que o que a gente gostaria de falar com o secretário, Rodrigo, é ver essa possibilidade, porque o que eles pediram, nós somos muito bem atendidos pelo doutor Heraldo, pelo presidente da entidade, e eles nos solicitaram esse caminho com o secretário para ver se pelo menos na prática mesmo, como poderia ser feito esse convênio com a entidade, no sentido de liberação dos exames, sabe? Pelo menos exames. Assim, aí você falou correto, assim, como que a gente vai estar fazendo o convênio. Sim. Porque qual que é a nossa preocupação, falando como regulação? Sim. Eu preciso estar garantindo que a fila de ordem, a fila cronológica seja respeitada. Então, quando eu tenho algum atendimento de especialidade que não passou pela regulação, a minha principal preocupação é que não é respeitada a fila cronológica e não necessariamente é atendido a maior urgência ou não. Em relação aos exames, existindo um convênio, a gente passa a relação dos exames que podem ser solicitados, aqueles que nós temos oferta na rede municipal. Se tiver algum exame mais complexo para a rede regional, para fazer o encaminhamento regional, e tendo o convênio, eles inclusive conseguem apresentar, eles ficam registrados como médico do SUS, conseguem apresentar produção, caso eles queiram estar pleiteando a questão do SEBAS, né, que é o certificado de filantropia. Tá, Rodrigo, então, o interesse... que tem essa questão do convênio, mas a minha preocupação, eu como regulação, a minha maior preocupação é que eu acabe não desrespeitando fila, favorecendo não em detrimento do outro, mas desfavorecendo alguém e adiantando um exame. Pois foi o que eu pensei. O que acontece é o seguinte, como eles não têm o credenciamento, pois com o SUS, não tem, chega na hora de fazer o exame pelo SUS, não dá para ser feito por causa desse credenciamento que eles não têm com o SUS.
Eles não querem dinheiro, não querem verba, não querem nada. Não, eu entendi perfeitamente. É gratuito. Isso, é que assim, é que eu tive um questionamento, por exemplo, de alguém que vão nessas clínicas mais baratas, por exemplo, e a pessoa pede uma relação de exames e quer fazer os exames no SUS. Qual que é a nossa preocupação? Que como a gente não tem contato com o médico, primeiro eu não vou saber qual foi o protocolo que ele seguiu, porque eu tenho sempre que prezar pela economicidade e pelo direcionamento do exame. Por exemplo, eu não vou pedir 10 exames. Quem tem convênio sabe como é que é. Cara, o médico do convênio não pede os 20 mil exames que você pode pedir. Ele vê a queixa e pede direcionado essa queixa. A mesma coisa do SUS, a gente não consegue. É verdade. Se fosse os atendimentos básicos, pediatra, GO, clínico, que for fazendo o atendimento, com o convênio eu não me preocuparia com a fila, por exemplo, porque a gente tem essa questão da regionalidade do atendimento, então legal, eles vão ser atendidos, não prezaria tanto pela fila. Em relação às especialidades, não. Em relação às especialidades, eu já teria uma preocupação em relação às filas. E é por isso que a gente não acaba aceitando exames de outros médicos, a não ser de quem sejam do SUS. Porque eu não tenho como garantir que eles estão seguindo um protocolo mínimo, pedindo os exames necessários nos documentos que são exigidos para eu conseguir estar solicitando ou faturando, e não é nem questão mesmo de repassar dinheiro para eles. É para eu conseguir garantir uma fila, no mínimo, cronológica. Se eu não for garantir uma fila de urgência e emergência com eles, por exemplo, para eu ter uma fila cronológica. E outra coisa, se ele é atendido lá, eu preciso saber se ele está em 2 filas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele está no cardiologista comigo e foi atendido lá. O que vai acontecer? Ele não vai no meu cardiologista e eu perco uma vaga. É por isso que eu preciso racionalizar a questão, principalmente, do médico especialista. Rodrigo, realmente é uma situação complicada e que demanda muito estudo. Eu sou super favorável, tá? Eu só falo assim que a gente precisa ordenar como que funciona o negócio, para a gente não bater cabeça depois. Nós vamos combinar um horário, né, com o doutor Danilo, com você, para sentarmos e ver, né, o que a gente poderia fazer nesse sentido, porque a ideia é boa, existem esses médicos que estão se doando 2 horas, se eu não me engano, 2 horas por semana, né? Então, é um assunto muito importante, tá bom? Mas nós vamos coordenar com vocês lá, agendar com vocês para a gente levar essa ideia, não é? Tá bom? Rodrigo, última pergunta só, Conceição. Sim. Conceição, última pergunta. Ô, Rodrigo, veja bem, nós gastamos o município, 14 milhões com pessoa jurídica, mais com recurso federal, mais 9. Nós gastamos quase 24 milhões para pagamento para pessoas jurídicas. E gastamos, com pessoal da saúde, 27 milhões. Nós temos 1.148 funcionários. Por exemplo, você poderia, não precisa ser agora, você pode levantar quantos funcionários essas pessoas jurídicas colocam para o município? Entendeu a pergunta, não? Eu até entendi, mas agora pensa comigo. Alguns conseguem responder, outros não. Por exemplo, Hospital São Francisco. Eu tenho todo o corpo do Hospital São Francisco, tanto pessoas que são CLT do São Francisco, como prestadores terceiros. Só que eles fornecem para mim apenas internação pediátrica, internação de UTI neonatal e alguns exames de imagem. Se eu pedir à população, os profissionais que atendem, eles não têm como separar, são uns 10, 15 que atendem. Então, eu acabo te dando uma informação distorcida. Eu vou pegar, por exemplo, um consultório particular, que faz o atendimento. Eu vou pegar o Dr. Diakov, ele faz umas 30 consultas para mim do mês. Só que daí eu vou pegar o Dr. Diakov e as 2 recepcionistas que ele tem e somar isso. Então, eu não sei se eu vou conseguir dar um equilíbrio correto para o número que você quer, por causa disso. Tanto esse é um motivo que causa preocupação na gente, que a prestação de serviço, o faturamento, que é o que foi questionado, eu faço por procedimento realizado.
e não pelo profissional disponibilizado. Entendeu? Então, até dá para levantar, só que vai ficar um número meio distorcido e depende da análise, pode chegar a uma conclusão errada. Isso é a minha opinião, tá? Tá certo. Não, a gente concorda, eu concordo com você, é isso mesmo. É complicado, você tem razão. O que a gente pode fazer assim, é ver quantas consultas foram feitas, comparar com as consultas que a gente tem do poder público com as consultas que foram terceirizadas, procedimentos públicos com os procedimentos terceirizados. Aí eu posso comparar as mesmas medidas, as mesmas coisas. Aí eu consigo fazer uma comparação mais racional, tá? Tá certo. Pessoal, então, já dado a hora, vamos então para a aprovação. Os assuntos mais importantes, o Rodrigo já nos explicou, e vamos então para a aprovação deste parecer do primeiro quadrimestre de 2021. Todos aprovam? Nós vamos seguir o mesmo sistema da última reunião, levantando só a mão, então, né, para a gente ver, então, quem aprova. Aprovado, Ney? Aprovado. Sebastiana, a Janete, também, né, Janete? Isso. Perfeito, então. Então, está sendo aprovado por voto unânime o primeiro quadrimestre de 2021. Pessoal... Só um minuto, eu gostaria de estar justificando a conselheira Joanina não passou bem, teve que se afastar da reunião, mas ela deixou o voto favorável no chat. Ela aprova também. Perfeito, porque ela esteve junto conosco também, não é? Na montagem desse parecer, na montagem, não, perdão, na elaboração do parecer, não é? Perfeito, então, por voto unânime. Então, se todos estamos de acordo, nós vamos, se não temos outro assunto, nós podemos encerrar a nossa reunião. Ela seria somente para essa finalidade da aprovação. Tudo bem, Rodrigo? Pode ser, então? Pode encerrar. Pode encerrar? Bem, muito obrigado, então, gente. Obrigada pela sua participação, Rodrigo, mais uma vez. Obrigada aos demais conselheiros. E assim, vamos continuar, né? Vamos continuar. Terça-feira começa, quarta-feira, né? Começa as nossas reuniões das comissões e contamos, então, com todos vocês lá, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.